Há 2 anos, exatamente 2 anos, eu estava aqui em Brasília, eu passei quase um ano aqui com um grupo de mães do Brasil inteiro, principalmente mães de pessoas com deficiência e pessoas com deficiência, lutando para que pessoas como eu, meu filho e outras pessoas com doenças raras, doenças crônicas graves, tivessem seu direito à saúde restaurado. E eu não sei quantas pessoas acompanharam isso, mas aconteceu uma decisão catastrófica do STJ, em junho daquele ano, em que ele decidiu que um precedente de décadas no nosso país ia ser derrubado. Quer dizer, que o rol de cobertura da ANS era exemplificativo, o STJ definiu que ele era taxativo, que os planos de saúde só tinham que cobrir o que estava ali. Então, se um tratamento não estivesse naquele rol, mas ele tivesse evidência científica e fosse indicado pelo médico da pessoa, o plano de saúde antes tinha que cobrir. Se a pessoa judicializasse, ela ia ganhar. E, de repente, isso mudou. O STJ definiu que não. A narrativa mudou muito pouco de lá para cá, essa é a verdade. O que se fala ainda, e é um chororô mensal que a gente vê nas grandes mídias, vamos quebrar, estamos com problemas financeiros. E aí eles começaram mais recentemente, principalmente de um ano para cá, a culpar alguns setores da sociedade por este prejuízo, bem entre aspas. Algumas pessoas estão ficando caras demais para a gente cuidar e todo mundo vai perder com isso. Saiu na capa de um grande jornal desse país que o tratamento de autismo era mais caro que o de câncer. Exatamente assim. O que é estranho é que na véspera dessa decisão do STJ, os planos de saúde estavam somando 20 bilhões de lucro nos 2 primeiros anos da pandemia. E isso se refletiu diretamente nos negócios. A gente vive vendo notícias de fusões, de aquisições, centenas de milhões de reais em campanha publicitária, naming rights, que é botar o nome deles em estádio, em salões. Alguns dos CEOs mais bem pagos da história do Brasil são de planos de saúde. Um deles, inclusive, teve renda superior a 80 milhões de reais em apenas um ano. Que prejuízo é esse? Com muita luta, mas muita luta, daria um livro que a gente passou aqui em Brasília, e muita mobilização, a gente foi capaz de reverter isso. Mas eu lembro da gente ouvir de deputados e senadores, na época eu não era deputada, que a gente estava enfrentando o lobby mais poderoso do país. Eu ouvi isso mais de uma vez, com todas as letras, um lobby que está permeando o executivo, o legislativo e o judiciário. A nova lei que a gente conseguiu aprovar com muito suor e sacrifício é muito clara. Se um tratamento tem evidência científica e se há prescrição do médico, o plano tem que cobrir. Ponto. Fim. Isso está na Lei 14.454 que a gente aprovou lá em outubro de 2022. Ainda assim, em algo que podia ser considerado tom de ameaça, o setor veio falar que se o legislativo não se curvasse ao lobby do que eles estavam pedindo, os planos precisariam rever algumas coisas. Ia ficar mais caro para todo mundo. Se foi promessa ou ameaça, eu não sei, mas o que eu tenho como dados é uma coisa muito clara. Desde que eu tomei posse como deputada lá em São Paulo, eu recebi mais de 1.220 denúncias sobre planos de saúde. Cerca de 30% dessas denúncias sobre cancelamento unilateral de pessoas em tratamento. Lembrando que eu sou deputada estadual de São Paulo. Então, isso é só São Paulo. Desde o ano passado, os cortes unilaterais, eles se repetem e eles miram de forma muito covarde pessoas autistas, pessoas com doenças raras, pessoas em tratamento oncológico, gente. Em clara violação do tema 1082 do STJ, justamente, que estabeleceu que pessoa em tratamento não pode ter o seu plano cancelado, salvo por inadimplência, mas a gente já percebeu que os planos de saúde têm feito uma interpretação muito freestyle, como a gente diz, do tema 1082 do STJ. A gente recebeu o representante da AMIL, o senhor Renato Casarotti, na Comissão da Pessoa com Deficiência, na Alesp, e ele me falou que cerca de 90% dos cancelamentos não foram de pessoas em tratamento. Aí a minha pergunta para ele foi: o senhor considera autistas pessoas em tratamento? Qual foi a resposta que ele deu? Não. Então aí fica muito claro, né, a interpretação que eles estão fazendo. Eu vi gestantes há 2 meses do parto recebendo uma cartinha avisando que em 30 dias iam ficar sem plano de saúde, pessoas em tratamento oncológico com metástase, e é importante ficar claro, o plano de saúde sabe, gente, qual é a condição de cada pessoa. A pessoa está ali fazendo exames pelo plano, sendo internada pelo plano, tem recibo, tem agendamento. Essa mãe, ela tinha nos sistemas meses de exames de pré-natal registrados, eles sabiam, e mesmo assim, o plano de saúde não levou isso em conta para cancelar a apólice dela. O que é mais revoltante é que eles fazem isso de caso pensado. A gente sabe que isso não é aleatório.
por alguns motivos. O principal é o lucro, né? O primeiro é que a justiça no Brasil é pouco acessível, a gente sabe disso, poucas pessoas têm acesso à defensoria, porque tem que estar em situação de muita miserabilidade, vulnerabilidade, só que a gente tem um gap enorme entre quem está em situação de vulnerabilidade e quem tem dinheiro para pagar um advogado. No meio, um monte de gente que não está em nenhuma das duas situações, porque advogado é caro. A defensoria não atende a maioria das pessoas que precisam disso e tem plano de saúde. Em segundo, porque muitas pessoas não sabem o que diz a lei, né? E os planos contam com esse desconhecimento. Inclusive, eu recebi denúncias de pessoas que ligaram para a ANS para pedir ajuda por esses cancelamentos irregulares e a ANS falou o quê? Que era regular, desde que comunicado com 60 dias de antecedência e que a pessoa podia fazer a sua portabilidade. Então, até o órgão que deveria informar que isso é irregular, que a pessoa deveria procurar um advogado, estava falando que tudo bem. Por último, tem o medo. Quanto tempo que vai levar esse processo? A gente sabe que a justiça é lenta. Quanto tempo que eu vou ficar sem cobertura? Eu vou morrer, eu tô com câncer. Será que eu vou ganhar? E se eu perder? Como é que eu vou pagar tudo? Ainda vou ficar sem plano? Se fosse você, prestes a entrar em trabalho de parto, você escolheria brigar? Se você estivesse no meio de uma quimioterapia, você escolheria brigar? Essa mãe que estava grávida fez a portabilidade, mas para um plano mais caro, com uma cobertura que não atendia ela totalmente, que era exatamente o que a operadora queria, com certeza. Inclusive, muitas pessoas que foram canceladas tinham um plano com reembolso total e foram obrigadas a migrar para plano com coparticipação, que agora é a realidade do mercado. Todos os planos têm coparticipação e muito abusivas, inclusive. Senso de urgência é uma tática que sempre beneficia as operadoras de saúde. A gente está sempre na iminência de um colapso e se você corre o risco de perder a cobertura, você fica disposto a fazer qualquer coisa. Essa é a verdade. Esse comportamento ele é vil, ele é desumano. Pelo relatório sobre a judicialização da saúde suplementar de São Paulo, a gente vê que quando as pessoas abrem o processo sobre cancelamento de contrato, as operadoras são condenadas em 68% dos casos. É mais do que 2 em cada 3. Isso é um indício muito forte de que as práticas recorrentes adotadas pelas operadoras são ilegais, né? Até o judiciário vê isso. Mas ainda vale o risco, porque a ANS tem falhado no seu papel de regular o setor, e eu falo isso com todas as letras. E poucas pessoas se sentem confortáveis em assumir um risco quando o assunto é saúde, mesmo que seja baixo. Uma estimativa que o meu colega Duarte Júnior, que é deputado federal aqui trouxe, ele foi do PROCON, é que só 2 em cada 10 pessoas lesadas optam pela judicialização. E mesmo assim, em um ano, as judicializações cresceram mais de 50%. Isso tudo que eu trouxe já é catastrófico pela perspectiva do direito, da legislação, mas os cancelamentos começaram a assumir formas mais sofisticadas depois do primeiro ciclo, que foi 2023. Primeiro porque a narrativa do colapso colapsou, né? Porque a própria mídia tem falado do lucro dos planos de saúde, mostrando as fusões e aquisições, a Rede Dora, a Sul América, a DASA, a Amil, e apenas no primeiro trimestre de 2024 as operadoras tiveram lucro líquido de 3,3 bilhões de reais. Meu Deus, gente, que colapso é esse? Com um lucro líquido de 3,3 bilhões. Não sei como consegue a cara de pau. Relatório da ANS, tá? O caminho que eles escolheram tem 3 frentes, que eu queria deixar claras aqui. Um deles é a conversa de que temos um problema crônico de fraudes, que eles estão sofrendo, estão sendo lesados. E coincidentemente, destacando de novo as pessoas autistas. Eu não estou dizendo, é importante ressaltar, que não temos fraudes. Mas eu acho curioso empresas do tamanho da Amil, da Bradesco, da Sul América e tantas outras serem incapazes de criar um sistema para poder pegar fraude de uma forma efetiva. Isso é dever da operadora, isso não é culpa do usuário. É importante deixar isso claro. Essa alegação agora se soma à ideia de que a gente está com uma epidemia de excesso de terapias. Eu ouvi isso do representante da Amil. Criança autista com prescrição de 80 horas de terapia. Gente, isso é um unicórnio. Traz, eu quero ver. E toda vez que eu pergunto quantos são esses autistas fazendo mais de 40, 50, eles nunca me trazem esse número, porque eles sabem que isso é irreal. Se existe, é uma minoria da minoria da minoria. Eu já mandei ofício questionando isso, não tive resposta, porque a verdade é que um relatório da própria ANS diz que a maioria dos autistas que têm plano de saúde tem acesso a cerca de 10 terapias por mês, relatório da ANS, e isso incluindo psicologia, fono e fisioterapia, 10 sessões por mês. A maioria, 95%. Onde estão esses unicórnios que fazem 80
80 horas de terapia por mês e que estão quebrando os planos de saúde. É uma coisa muito relevante porque em janeiro a Abrange saiu em várias matérias na imprensa defendendo a criação de uma linha de cuidado para autistas, porque é importante por causa desses excessos aí. Qual que é o problema disso? Autista não nasce em linha de produção. Se você olhar, por exemplo, eu e o meu filho, nós dois somos autistas, mas o que eu preciso é totalmente diferente do que ele precisa. Não dá para você padronizar. As operadoras conseguiram que o STJ definisse recentemente que os reembolsos fossem restritos a atendimentos em ambientes clínicos e só. E isso é catastrófico quando a gente está falando de abordagem para o desenvolvimento de autistas. Por quê? Tem abordagens muito importantes que precisam ser levadas para o ambiente natural da criança, do adolescente, para que seja generalizado. Ele sabe que esse desenho é de uma árvore aqui, mas ele vai saber que a árvore da rua é uma árvore igual ao desenho? Então não dá para você fazer só em ambiente clínico. Algumas pessoas com maior nível de suporte precisam desse acompanhamento em todos os seus ambientes para poder generalizar o aprendizado. Criança que tem comportamento autolesivo, e eu estou falando de criança que tem que usar capacete, gente, porque bate a cabeça na parede até ter traumatismo craniano. Sim, isso existe. Criança que tem seletividade alimentar extrema, está desnutrida, só come arroz há anos. Você tem que ajudar aquela pessoa a generalizar essas habilidades. Isso é abrangente e é essencial para que as pessoas desenvolvam alguma autonomia, a autonomia que ela for capaz de desenvolver. E essa decisão faz com que parte desse atendimento não seja mais coberto, que é o que eles queriam, né? Aí os planos pegam receitas que previam esse serviço, leem pela ótica de que tudo tem que ser feito na clínica e negam as terapias, dizendo que isso, sim, isso aconteceu recentemente. Isso se equipara a regime manicomial. Um autista com alguém ajudando ele a se comunicar, ajudando ele a interagir na escola por mais horas durante o dia, é regime manicomial. Eu acho isso extremamente ofensivo, até para quem conhece a luta antimanicomial e o que ela significou. E por fim, a gente precisa... Cheguei, né, no projeto de lei 4719 de 2006, notem bem. Por que será que está parado há tanto tempo esse projeto de lei na Câmara, gente? Algum palpite? Já foi, voltou várias vezes, o lobby vai lá, enfia coisa, a sociedade civil organizada consegue tirar. É urgente que planos coletivos por adesão e os empresariais sejam regulados. Gente, é urgente. Eu queria mostrar o slide que eu trouxe, que mostra 2 boletos que uma consumidora recebeu com uma diferença de 1 mês. O reajuste, pode passar para o próximo. 7/6/2024, ela pagava R$ 697,69. Aí veio 6/9/2024. R$ 3.136. Eu fiz questão de botar aí o boleto para vocês verem que eu não estou inventando, tá? Isso aí foi o reajuste que essa consumidora recebeu. Por que isso acontece? Hoje é quase impossível adquirir plano individual com cobertura robusta, que são os planos mais regulados, que é a ANS que determina qual a porcentagem que vai ter de reajuste e tudo. A oferta sumiu. Por que será que a oferta sumiu? Quando você vai tentar fazer um plano de saúde, a primeira pergunta da corretora é: você tem CNPJ? Porque a gente só tem os coletivos. E aí o que mais tem são os falsos coletivos, que é o pai abre uma MEI e aí você vai ver todo mundo que está naquele coletivo é da família. É o pai, a mãe e os 3 filhos. Os falsos coletivos por adesão, uma chuva de CNPJ de MEI. A consequência disso é que a gente tem um cenário em que cada vez menos pessoas estão cobertas por planos com algum tipo de regulamentação, tá? O livre mercado daquela coisa do um mata o outro, gente. Isso cria a possibilidade das operadoras continuarem com esses cortes unilaterais. E quando isso não funciona, eles passam os reajustes abusivos, querendo assim que você desista. Imagina essa senhora que recebeu esse boleto aí. Ela deve ter desmaiado na hora que recebeu o boleto, né? Reajustes que superam os 20% são recorrentes. Na prática, isso significa que a apólice dobra de valor a cada 4 anos. Isso se o beneficiário passar pela fase lá da mudança de faixa. Quem aqui pode dobrar as despesas com um plano de saúde a cada 4 anos? O que acontece então se o reajuste é de 200%? Tipo da senhora ali. Lembrando que a renda média do brasileiro é de R$ 2.800 por mês. A gente tem sim planos populares, mas mesmo assim os reajustes abusivos acontecem. Se isso continuar, o que a gente vai ter é que qualquer beneficiário com algum quadro maior de complexidade ou fora das classes A ou B vão ser direcionados para o SUS. Isso vai sobrecarregar o sistema e sempre vale lembrar que as operadoras têm uma dívida aberta de bilhões com o sistema de saúde, que elas não pagam. Essas empresas operam no Brasil por concessão e a gente não pode permitir ser feito de refém em nome dos dividendos dos lucros dos acionistas. É isso, gente. Muito obrigada.